Boa tarde a todos. Estamos aqui na sede aqui do Diário da Região. Hoje é 8 de setembro de 2021. Estamos recebendo a visita do deputado federal Vinícius Poit, que pretende se candidatar ao governo do Estado de São Paulo na eleição do ano que vem. Seja bem-vindo, deputado. E a primeira pergunta que eu faço já nesse dia 8 de setembro é como o senhor, do partido que o senhor pertence, avalia aí como é que foram as manifestações aí em defesa do presidente, né, Bolsonaro, as declarações que ele deu, e qual deve ser o comportamento do Lira, presidente da Câmara, diante de pedidos de impeachment que pode acontecer? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui. Esse é um prazer estar em Rio Preto, né, um lugar onde a gente veio muito antes das eleições, depois das eleições. Cumprimos um papel importante ajudando a saúde de Rio Preto via as minhas emendas individuais e a coordenação da bancada inteira paulista que eu coordenei por 2 anos, tanto o HB, o Hospital de Base, que é referência não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, quanto a Santa Casa de Rio Preto. Em relação às manifestações, foram legítimas, na sua maioria com uma certa paz ali, manifestações pacíficas, né? A gente viu homem, mulher, senhoras, senhores, crianças, e eu acho que por parte da população foi uma manifestação, vamos dizer assim, bonita. Agora, por parte do presidente da República, é um mau exemplo como líder, né? O líder, ele tem que guiar a sua nação para frente, o líder tem que fortalecer as instituições, o líder tem que liderar o povo inteiro, os 210 milhões de brasileiros, não ficar a todo momento estimulando a discórdia, estimulando o extremismo, estimulando ações autoritárias, né? E para quem gosta de seriado aí, e viu, tem um seriado na Netflix que é o manual certinho que o Bolsonaro está fazendo, que é o Como se tornar um ditador, né? Algo assim é o nome do seriado, depois a conferir. Então, ele ataca as outras instituições, né? E não estou defendendo o STF não, porque o STF está exagerando e está passando muito das suas atribuições também. Começou prendendo deputado, começou abrindo o sigilo bancário de outros parlamentares, mas não é com a atitude do presidente que a gente coíbe isso. A gente tem ferramentas, tem lei para ir para coibir os excessos. Não é dizendo que ele só sai do cargo morto ou preso, e que preso ele nunca vai ser, né, cara? É de um tamanho absurdo esse tipo de fala. Afrontas, ameaças, sabe? Ameaças claras ao STF dizendo assim, ó, saia, ministro fulano de tal, né, ministro Alexandre de Moraes. Quer organizar um processo de impeachment? Organize. A sociedade está vendo os excessos dos ministros do STF. Mas a fala do presidente da República é um tamanho um tamanho mau exemplo como um líder da nação. Há espaço para o início de um processo de impeachment, na opinião do senhor, ou não? Eu acho que hoje, bem depois, né? Hoje a gente está falando depois da fala do Lira, aparentemente não há, né? Porque o Lira, diferente do que alguns esperavam, né? Depois das falas do presidente, alguns partidos foram duros nas suas notas, o meu próprio partido também, eu pessoalmente me posicionei duramente. A gente viu o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, se posicionando, inclusive, mostrando que a única solução aparente é a abertura de um processo de impeachment, e agora o Lira, né, em várias notícias do jornal, como diz o outro, passou pano, deu uma última chamada, ó, foi mal, tal, passou do limite, mas é a última chance, hein? Se fizer de novo, pô, mas até quando que nós vamos ficar dando chance para quem atenta contra a democracia? Para mim, eu acho que já deu faz tempo. O senhor é pré-candidato a governador de São Paulo. A gente avalia que nós vamos ter um encontro aí de gerações, né, tendo o ex-governador Geraldo Alckmin se aliando aí ao Márcio França. De outro lado, devemos ter o vice-governador atual Rodrigo Garcia, também dessa nova geração de políticos. E o senhor também surge com uma novidade no processo eleitoral no governo em relação ao Palácio dos Bandeirantes, né? Como chegar ao segundo turno e vencer esses quadros antigos e aqueles que estão no poder? Olha, eu me coloco como realmente a única opção diferente, como a única opção nova, porque o restante dos candidatos, com respeito à opinião, à ideologia, à história de cada um, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Tanto o lado do Geraldo com o Márcio França ainda, então misturando partidos diferentes, histórias diferentes. Hoje em dia
O pessoal se une na política por puro pragmatismo, né? Não liga se combina muito ou não, se bate as ideias ou não, mas se une por pragmatismo político e eleitoral. E o povo sempre fica de lado. A história do Rodrigo, que não é uma história recente, não é uma história nova, é uma história já na política, né, que vai dar continuidade ao legado do governador atual, João Dória. Então como é que vai ser essa história? De um partido que já está no poder, né, assumindo que o Geraldo vai sair do PSDB, do partido que já está no poder há mais de 30 anos aqui no estado de São Paulo. Se está no poder há mais de 30 anos, do maior estado dessa nação, do estado que leva a economia não só do Brasil, mas da América Latina praticamente nas costas, por que ainda a gente continua com o estado inchado, com 26 secretarias estaduais? Por que em 2 anos e meio de governo Romeu Zema em Minas Gerais, o estado de Minas Gerais é o estado que mais gera emprego, é o estado que mais atrai novas empresas nesse país? Por quê? Por que São Paulo perdeu esse protagonismo? O Zema é do partido do senhor, né? O Zema é do mesmo partido, sim. O senhor está citando como um exemplo. E o Zema eu cito como um bom exemplo, porque é um cara que foi lá, diminuiu o número de secretarias do Estado pela metade, equalizou todos os repasses dos municípios, pagou todos os funcionários públicos em dia agora, sabe? Está avançando, tapete vermelho para os empreendedores, foco na geração de emprego. Precisa cortar, ele corta, não fica preocupado com favores políticos. E isso a gente não vê em São Paulo. Mesma coisa com Fernando Haddad, mesma coisa com Guilherme Boulos. E aí são os candidatos que estão postos. A partir do momento que eu quero um estado de São Paulo, e aí não é um projeto meu, do meu partido, ou de um grupo, é um projeto que eu acredito que é o melhor para a nação, para o estado de São Paulo e que eu escuto dos paulistas. Eu ando o estado de São Paulo inteiro, né? De Santa Rita do Oeste que eu vou hoje, até lá Ilha Comprida, até Teodoro Sampaio e Rosana, até Franca, né? Mais para cá, para o Centrão, para Sorocaba, ali para Campinas, para Ribeirão. A gente anda o estado de São Paulo inteirinho. E o povo quer mais emprego. O povo quer um estado menos inchado, que taxa menos a população. Totalmente ao contrário do que aconteceu nessa pandemia. Foi mais imposto e menos emprego. Mais dificuldade para o empreendedor, menos facilidade para quem quer abrir seu negócio. Olha o estado que está, o estado de São Paulo, a situação. Então essa que é a minha diferença. Me coloco como a única opção realmente diferente, nova, como a única opção que está focado no cidadão e não na próxima reeleição. Sou contra a reeleição no nosso país. O meu mandato mostrou que em 2 anos e meio dá para fazer muita coisa. Eu tenho mais 1 ano e meio de deputado federal. Dá para ser líder do partido, líder da bancada paulista por 2 anos, conseguiu o consenso de PT a PSL para mandar 100% dos recursos da bancada juntos para a saúde. O HB aqui em Rio Preto foi contemplado nos critérios técnicos que a gente colocou. Aprovei e sancionei, entrou em vigor o marco legal das startups. Startup, para quem não conhece, é desde uma empresa de aplicativo de celular até uma lanchonete, salão de beleza, uma pequena mecânica. E agora vai ficar mais fácil gerar emprego e abrir seu negócio. Conectividade nas escolas e no campo, governo digital, regularização fundiária urbana, telemedicina, projetos todos aprovados em 2 anos e meio. Então por que tem que ter reeleição? Agora é hora de passar o bastão, mostrar que a política é o ato de servir e não ser servido. E se eu acredito que São Paulo precisa de um líder mais equilibrado, mais calmo, com mais diálogo e mais foco no cidadão e não na eleição, e a gente não tem essas opções, então eu me coloco como pré-candidato ao governo do estado. O senhor é do Novo, pretende disputar a eleição com algumas alianças a outros partidos ou não? Vai ser chapa pura? E quem que seria o seu vice? Pretendo conversar com todos os outros partidos, assim como converso com todos os outros pré-candidatos, para a gente estudar algum tipo de aliança. Aliança pautada em princípios e valores, e sempre combinando com o partido. Não sou eu que decido sozinho, é o partido que decide. Topa não usar fundo eleitoral? Dinheiro do pagador de imposto para imprimir santinho? Pelo amor de Deus, gente. No estado que precisa de emprego, de comida na mesa, de mais saúde. Topa assumir um compromisso, e acho que esse é o mínimo, assumir o compromisso de reduzir o número de secretarias, de não ficar com toma lá da cá depois, de acelerar as concessões. O estado de São Paulo tem que ganhar eficiência, não tem que administrar balsa no litoral, não tem que ficar administrando um monte de parque público que pode ter concessão privada, até com maior cuidado com os parques. Topa? Opa, aí a gente pensa em aliança. Não topa?
a gente não vai abrir mão de princípios e valores que são inegociáveis para a gente. E qual campo, deputado novo, da conversa com quem? Na direita, na esquerda, no centro? Com quem o novo Olha, logicamente, topa sentar? os partidos de esquerda, a gente vai ter muito mais dificuldade para sentar, porque eles não vão querer reduzir a máquina, não vão querer fazer reforma administrativa, não vão querer caminhar com as privatizações, aí é mais difícil. Os partidos de centro, centro-direita e direita, eu acho que é mais fácil da gente sentar e conversar, ou menos difícil, porque mesmo esses, tá aí o governo, não reduz secretaria, não faz uma reforma administrativa séria, onera o cidadão e coloca ICMS adicional no meio da pandemia, mas é lógico que a gente topa conversar e tentar focar no que nos une e não somente no que nos separa. Enquanto não tem aliança, enquanto não tem conversa, e a gente não tem vice ainda definido, entendo que esse é o momento de falar de pautas e do projeto para São Paulo, né, ainda com mais de um ano antes das eleições, a gente vai caminhando, vai fiscalizando o Estado, as verbas enviadas federais, exercendo o mandato de deputado federal e crescendo nas pesquisas. Antes mesmo de ser aprovado no processo seletivo do Novo, em maio, a gente estava com 0,5%. Em junho, 0,7%. Em julho, 1%. Em agosto, 2%. Então, em alguns cenários, à frente do próprio Tarcísio, que é cogitado, mas dizem que não vai ser o candidato, né? Em alguns cenários anteriores até à frente do próprio Rodrigo Garcia, que enquanto não assume a cadeira de governador, a gente entende que, a hora que assumir é óbvio, né? Tem uma força, tem uma história e pode crescer mais, mas para uma primeira candidatura majoritária, de todos os candidatos eu sou o que tem menos rejeição, mas também o menos conhecido. Essas pesquisas que o senhor citou mostram um quadro embaralhado, né? Bem embaralhado, por isso mesmo. Até com a questão do próprio Boulos, o Alckmin também, né? Cenário muito embaralhado. E por isso que tem chance, existe uma chance. Pensa na prateleira do supermercado ali, o eleitor vai ver o que se identifica mais com ele. Se ele vê a gente lá como opção, se a gente chegar até o eleitor para ele enxergar e falar, opa, esse daqui é diferente. Já fez, já provou, já entregou, foi transparente, mandato mais transparente da história do Congresso Nacional, reconhecido pelo prêmio do Banco dos Políticos, um dos mandatos mais econômicos, às vezes é o mais econômico, o segundo mais econômico, depende do mês. Então o eleitor falou, opa, não vai para a reeleição, entregou um monte de coisa, as emendas parlamentares que eu mando, diferente de qualquer um desses. Aí, boto na mesa. Não tem critério político. Eu não vejo quem é o prefeito, não vejo quantos votos eu tive, muito menos algo não republicano, né? Troca de cargo e troca de favores escusos. Eu vejo a população. Eles se inscrevem no processo seletivo das minhas emendas, eu mando e depois vou ver, conhecer o prefeito, ou seja lá o quê. Como é comum, né, no Câmara dos Deputados, os deputados colegas falam assim, quantos prefeitos você tem, deputado? Como assim, quantos prefeitos você tem? Nenhum, meu amigo. Eu tenho um cidadão paulista que está esperando uma nova política. Lógico, se algum prefeito concordar com nossos valores, vamos embora. Agora a política aqui é diferente. E isso nenhum dos outros pré-candidatos apresenta. E qual que é a tônica a principal proposta do senhor aí? O que o senhor vai levar como Partido Novo? O Amoedo já teve um papel muito importante na última eleição e as pessoas começam a olhar diferente para o Novo, né? O Partido Novo, por conta disso, não usar o fundo eleitoral, tem algumas outras questões que o partido vai avançando aos poucos, mas vai ganhando espaço, né? O que o senhor pretende trazer de diferente? Principalmente emprego. População paulista quer mais emprego. Todo lugar que a gente roda, o cara quer emprego, quer comida na mesa, né? Vacina no braço, quer emprego. Emprego é dignidade. Passa em cidades menores até o pessoal fala assim, cara, eu não quero vale isso, vale aquilo, parece que, sabe, fica a dependência do Estado. O paulista tem o seu protagonismo, é o protagonista da sua história de vida, ele quer emprego é dignidade. E a gente vai fazer isso a hora que fizer uma reforma administrativa séria no Estado, em vez de aumentar imposto para o empreendedor, cortar gasto no Estado. Perguntar para qualquer comerciante de Rio Preto e região, quando tem crise, o comerciante aumenta o preço do seu produto e o cliente vai pagar mais?
Óbvio que não. Tem que cortar gasto, tem que economizar até no copinho, tem que economizar na folha, apagar a luz. Como dizia minha avó lá em Rinópolis, fechar a torneira para se ensaboar no banho. Ué, por que que o governo nada disso? Tem crise? Não corta a secretaria, não corta nada e aumenta o imposto para o povo. Não tem cabimento. Então a principal tônica é o emprego. E quando eu falo emprego, como tônica principal, vem o ensino profissionalizante, para melhorar a empregabilidade e a qualidade da mão de obra dos jovens, para ele atingir o mercado de trabalho mais rápido. 25% dos jovens estão desempregados no Brasil, em São Paulo, dos 16 aos 24 anos. E esse cara atingindo emprego, pô, melhora a condição social dele, ele ganha um dinheirinho de dia para pagar a faculdade à noite. Nós vamos falar de desenvolvimento social, porque num país tão desigual como o nosso país, e em São Paulo também tem desigualdade grande, não é só assistência social, é desenvolvimento. Deus é só enxugar gelo, é capacitação, sensibilização do mercado de trabalho para dar um emprego para essa turma que está em estado de vulnerabilidade social e ela sair disso caminhando com as próprias pernas, é a porta de saída. Emprego, emprego, emprego. É isso que o pessoal precisa. Tá certo. Deputado, só para concluir, o senhor acredita que a mudança no Código Eleitoral está sendo discutida? Aliás, teve uma tramitação a jato aí no Congresso. Fim da picada. O senhor acha que tem condição de passar? Olha, infelizmente, a reforma política não tem condição nenhuma, né? Porque foi aquela que botaram o bode na sala do distritão, né? Depois tiraram o distritão, mas volta a coligação. A gente espera e está trabalhando duro com os senadores para botar na gaveta lá e não aprovar isso. Ou rejeita ou nem vota. Tem prazo até outubro, se passar de outubro acabou. Nem adianta porque não muda na próxima eleição. Já o Código Eleitoral é o absurdo do absurdo. Eu pessoalmente, junto com outros deputados, movimentos como Livres, entrei com mandado de segurança no STF, a relatoria desse mandado de segurança que é o Toffoli, e parece que ele já disse que não vai fazer muita coisa. Ele encara, como é que é o termo em juridiquês? Interna corporis. É tipo assim, isso aí é briga dentro da casa dos seis, aí eu não vou mexer. Que é isso, cara? Uma votação totalmente atropelada, com 900 artigos de uma noite para o outro dia de manhã. Quem é que vai conseguir analisar tudo isso? Claramente para barrar a candidatura de gente séria como o juiz Sérgio Moro, que poderia sim ser um baita do candidato, um pré-candidato à presidência da República, e o cara bota isso aí para barrar, para deixar em quarentena militar, juiz. Não tem condição. Não tem condição. Esse código eleitoral é para barrar a renovação e para barrar gente séria, né? Fora, atrapalhar a transparência da prestação de contas, questão de pesquisa, boca de urna, transporte de eleitor no dia da eleição. Olha, é um absurdo, absurdo, absurdo. Só que aquelas coisas na calada da noite, assunto muito complexo, a população não entende tão bem porque os políticos complicam justamente para não entender, e a gente está lutando para derrubar essa mudança no Código Eleitoral. Tá certo. Agradeço aqui a entrevista do pré-candidato ao governo do estado, Vinícius Poit, deputado federal. Boa sorte ao senhor. Eu que agradeço a todo o diário da região aqui, né, a toda a população de Rio Preto e região, e fico à disposição para voltar aqui para trabalhar duro para a gente ter, se Deus quiser, um novo governador que faça diferente. Muito obrigado.